Bom dia, turma A01. Boa tarde, turma B01. E boa noite, turma C01. Estamos aqui hoje para apresentar a aula 4, cujo tema aí, conteúdo é a recuperação extrajudicial de empresas. Aqui na nossa apostila, na página 157, até a página 166. Assistam a aula, acompanhando a leitura, como já informado. Mas aqui, uma coisa complementar. Vou acompanhar aqui também com o nosso livro do Amador Paz de Almeida, para ajudar em algumas explicações. Também com o livro do Tomazetti, que tem umas partes que ele melhora para a gente a explicação. Então, gente, a apostila aí, apenas um resumo daquilo que eu vou dar em aula. Não despeço você de aprofundar no assunto, lendo aí as obras indicadas. Recuperação, você já sabe, a empresa está em dificuldade econômica financeira e reúne aquelas condições para esse pleito. Quais condições? Ser personificada, 2 anos de registro empresarial com efetiva atividade em andamento, não ter obrigações cíveis, criminais de falências anteriores e não tendo sido utilizado o favor legal nos últimos 5 anos. Então, essas exigências constituem impedimentos para o favor legal, seja em uma recuperação judicial, seja na homologação da recuperação extrajudicial. A homologação judicial, você faz o pleito diretamente ao juiz, que vai convocar os credores, estabelece uma relação, então, em que, ao final, a recuperação será negada, nesse caso, decretar-se-á a falência de quem pleiteou, do devedor empresário, é lógico, ou concedida. Aí começa, então, aquela fase de execução do plano, acompanhada na judicial pelo administrador judicial, pelo período de 2 anos, independentemente do prazo aprovado para cumprimento de todo o plano, que pode ser mais do que isso, que normalmente é. A diferença é que com o administrador judicial, acompanhado de 2 anos, não havendo cumprimento de qualquer etapa do plano, esta recuperação judicial será convolada, ou seja, transformada em falência. Depois de 2 anos, quando ela é acompanhada pelos próprios credores, por essa parte de fases remanescentes, o credor não tem a possibilidade de pedir a convolução da recuperação em andamento em falência, mas de pedir o cumprimento da obrigação não cumprida e também, ou também, fazer então o pedido de falência deste devedor com base nesse descumprimento. Bom, essa é a recuperação judicial. A judicial, ela não é muito diferente. Só que, na verdade, ela é entabulada fora do juízo, entre credores e devedores, diretamente. Tá? Nada também impede que seja entre quem toma a iniciativa, seja o credor, chamando o devedor para esse acordo extrajudicial, então, havendo interesse comercial na situação envolvida. Qual que é
a grande situação dessa recuperação judicial? Olha, em linhas gerais, é uma recuperação que só adere a ela quem quer, ela não obriga a todos. Ela não obriga a todos, a princípio, tá? Então, pode ser que eu tenha uma recuperação extrajudicial em andamento com gente, com credores que aderiram ao plano, segue a vida, e com pessoas que não aderiram ao plano, que também segue a vida como credor comum daquela empresa. Então, não é de se estranhar que durante o cumprimento de um plano de recuperação extrajudicial, haja pedido de falência por um credor que não aderiu ao plano, por descumprimento de uma das obrigações ali do plano não, daquela empresa para com ele, tá? Então, o credor que aderiu ao plano de recuperação extrajudicial, ele não pode pedir a falência, tá? De um crédito ali constante, enquanto durar o plano. Não, é mais ou menos semelhante à da judicial. Porém, se um credor que não aderiu ao plano, ou seja, seu crédito não consta lá do plano de recuperação extrajudicial, porque ele não aderiu. Então, havendo descumprimento desse crédito, tá? Ele pode, então, usar a exigibilidade da obrigação, pedir a falência, então, do devedor, mesmo com o plano de recuperação extrajudicial em andamento. Então, primeiramente, adere ao plano extrajudicial quem quer, o credor que quer, quem não quer, continua credor como antes. Tá? A competência segue a mesma linha, tá? Principal estabelecimento, justiça comum, juízo civil, viu? E outra coisa, as exigências para que você faça esse pleito de recuperação judicial são também assemelhadas ao da recuperação judicial. Então, se você vai homologar esse plano extrajudicial para que ele tenha um efeito jurídico mais eficaz, você precisa, então, mostrar, a princípio, aquelas questões de viabilidade econômica da empresa, 2 anos de registro empresarial e tudo mais. É isso, ó. Então, o que é uma recuperação judicial? Você faz diretamente com o credor. Você não precisa ir na justiça. Não precisa. Agora, olha só. Se você tem a adesão de todos os credores, tá? Se você quiser homologar o plano, pode, mas é uma decisão facultativa sua. Homologando, você cria um status da judicial e essa homologação torna-se um título de crédito, mas é apenas facultativo. Acontece, tá? O artigo 163 da Lei 11.101 dá um outro viés. Se você não tem adesão de todos os credores, mas você tem adesão de 3/5 de classe de credores, digamos, dos quirografários, que é o normal, é o credor comum, 3/5, 60%. Então, você pede homologação, necessariamente pede. Por quê? Que homologando, essa homologação obriga os outros credores que não quiseram adentrar ao plano. Tá? Então, nós temos 2 tipos de homologação, então, para essa situação. Tá? Aquela que nós chamamos de facultativo, quando todos os credores aderem ao plano de recuperação judicial, e adesão necessária, nada obrigatório, tá? Quando, então, necessária, quando, então, você tem adesão de 3/5 de credores de uma determinada categoria, então, com a homologação, aqueles 40% que não aderiram ao plano passam a ser obrigados a ele. Essa é a grande vantagem da homologação do plano de recuperação. Criando, assim, então, o status da judicial. Um status, entenderam aí, né? Mas, importante vocês darem uma lida, tá? Porque tem crédito que fica fora, tributário fica fora, trabalhista fica fora. É assim, normalmente
Isso aí são para créditos quirografados. Normalmente para créditos quirografados. Entendeu? E a recuperação judicial, aí na página 158, então, como aqui já falado, ela é permeada pela informalidade. Ou seja, o devedor seleciona e convoca quem quer. Quem quer. Adere ao plano também que entender conveniente, ou seja, o credor que entender conveniente. Quem não quer, não se sujeita aos efeitos do plano. Quem aderiu não pode voltar atrás. Fica sujeito aos efeitos do plano. Tá? Então, imagine então que esses 3 kits que referi anteriormente, de uma determinada categoria, obriga todos os credores da categoria uma vez homologado. Essa, então, a tal da homologação necessária. Assim está escrito no artigo 83, também da lei LRE. Então, esses artigos todos que você está aí, é só para você referenciar que tudo isso é fundamentado, tá bom? Fundamentado. Então, você vai lendo aqui, qualquer coisa você vai buscando lá, você vai ouvir, então, tá? Essas fases que vão mostrando. Na página aí, 160, você tem os requisitos para a postulação. E na 161, como é que você vai, então, instruir o pedido de homologação, no caso? Tá? Entenda bem. Como eu já falei para vocês, a exposição da situação patrimonial é fundamental. Você precisa mostrar a viabilidade econômica da empresa. Fora isso, você não vai ter a homologação do plano. E, com isso, não tem sujeição dos outros credores. Tá? E, na verdade, o que é uma homologação? O que é uma recuperação judicial? Nada mais que a novação dos créditos. Ou seja, os créditos passam a um outro vencimento. Essa é a tônica da recuperação judicial. Tá? Continuando aí, olha, alguns prazos de impugnação que seguem a mesma linha da recuperação judicial lá atrás, a gente já viu, tá? E caso o plano não seja homologado, diferente lá de trás, tá certo? Se a recuperação não for concedida, falência. Aqui não. Se a homologação não for declarada, os créditos retornam aos credores naturais, naturalmente. Não há como sanção a falência, diferentemente lá da recuperação judicial, viu? E nesse caso, então, nada impede que o devedor, se organizando, intente novo pedido. Então, o que impediu de homologar? Ele vai lá, corrige aquilo, volta e faz outro pedido. Nada impede. Tá? Normalmente, continua ali na parte do 64, olha, a recuperação, normalmente, a homologação da recuperação extrajudicial, normalmente, tá? Produz efeito a partir da homologação. E pode ocorrer também que seja de alguma coisa antes. O plano vai estabelecer qual é o momento inicial do efeito da sentença homologatória. Quem pode pedir, tá? É apenas o agente econômico devedor. Igualmente, então, recuperação, legitimidade ativa, devedor empresário. E naquela cadeia sucessória que vocês já viram também. Cônjuge sobrevivente, herdeiros. Tá? Na página 165, está aí algumas observações importantes para você ler e não ficar de fora dela. Tá? E como efeito, aqui na página 166, tá? Olha aqui, olha. A nossa lei de recuperação, ele não explica se a sentença que homologa
suspende ou não o curso da prescrição das ações. Não suspende. Então, cada decisão dessa vai depender de cada juiz que for questionado em cada momento. Mas, se o plano for rejeitado, essa homologação do plano de recuperação extrajudicial for rejeitado, viu? Os credores que aderiram a ele têm de volta a exigibilidade das obrigações nas condições originais. Ou seja, então, se for rejeitado, não mudou nada, não há inovação. Entenderam aí? Então, os créditos retornam aos seus credores da mesma forma que eram antes. E como já falei para vocês, quem não aderiu ao plano de recuperação judicial, no caso de homologação, continua de fora, continua credor naturalmente, como era antes, ou como sempre foi. Caso o seu crédito não seja cumprido, ou seja, haja inadimplemento por parte do devedor daquela obrigação, esse credor pode entrar com pedido de falência contra o devedor. Em sendo decretada a falência, ela então vai frustrar a continuidade da recuperação extrajudicial, que é a falência. É o fim da empresa. Então, o plano de recuperação extrajudicial homologado, ele não subsiste com a decretação da falência por credores que tenham créditos que estejam de fora desse plano de recuperação judicial. Tá? Quando eu pego aqui no livro do nosso Amador Paz de Almeida, tá? Ao final do livro, aqui na páginas, tem um resumo, tem perguntas sobre isso, viu? Então, assim, vocês vão ver que não há nada de novo. Se você entendeu lá a recuperação judicial, aqui, então, seria apenas uma continuidade, tá? Então, olha só. Créditos que envolvem, estou lendo aqui na página do Amador Paz de Almeida. Então, como ele explicando, viu? Tá? Porque ele começa assim, olha, o devedor que preencheu os requisitos do artigo 48, esse é o nosso artigo 161 da lei falencial. Artigo 48 da lei é aquele que tem 2 anos, não ser falido se for já cumprir as obrigações, viu? Poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. Está aí, ó. A lei, no seu artigo 61, dá essa brecha, então, para que você proponha, para obter aquela aprovação dos 3/5. Estão lembrados da explicação? Dos 3/5. Então, é isso. Esse é o caminho, viu? As exigências então são as mesmas. Créditos que envolvem. Aqui ele vai explicando, olha, a recuperação extrajudicial envolve todos os créditos, exceto créditos tributários, créditos trabalhistas, também decorrentes de acidente de trabalho, e créditos garantidos com alienação fiduciária, etc, 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 etc. Olha, não quer dizer que você deve isto, você está devendo esses créditos tributários, trabalhistas, garantia real, seja impedimento para você homologar outra situação. Então, esses créditos são tratados de forma original, como esse caminho. Cada credor tem o direito, inclusive, em não havendo o cumprimento do crédito, pedir a falência. Eles não vão habitar o plano de recuperação judicial, mas não são impedimentos, ou seja, a existência de dívidas aqui, ó, no que eu falei, não são impedimentos para que você proponha a homologação judicial do plano de recuperação extrajudicial. Viu? Aqui fala, então, deixa eu pegar uma página melhor dele aqui. Aqui, ó, a homologação judicial e a importância disso aí, então, tá?
Na eventualidade, estou lendo aqui do nosso amador, se o devedor lograr êxito compondo com todos os seus credores, não há necessidade de homologação judicial. A composição, lógico, tem que ser comprovada com todos os credores, tá? Porém, embora não haja necessidade, esse é o autor falando para nós aqui, ó, que é a aula. Ele pode solicitar a homologação judicial chamada homologação facultativa. Só para criar o status judicial e, tá certo? Evitar que alguém se venha colocar em discussão futuramente, se não for homologado, tá? Continua ele aqui, o autor, Amador Paz de Almeida. O mesmo não ocorre caso o devedor não consiga adesão plena de todos os credores. Então, se ele tem adesão de 3 quilos de cada categoria, evidentemente, excetuando aquelas que não envolvem, que não podem ser envolvidas, tá? Então, para ele trazer o restante dos credores para o plano de homologação extrajudicial, ele precisa da homologação. Então, essa é a chamada homologação necessária. E esse é o texto também do artigo 163 da Lei Falencial. Então tá aí, gente. A aula era curta, não muda nada, escrita seria uma variação, não é uma situação fácil, tá? Mas nós estamos sabendo, por exemplo, que a Ricardo Eletro tem uma recuperação nesse sentido aí, ó. Então, se a gente for desenvolver aquela atividade da ED, ou na hora que for desenvolver aquela atividade, algum grupo vai falar, tá? Dessa recuperação judicial, que eu entendo ser importante trazer um caso concreto para conhecimento de todos. O assunto, então, do conteúdo hoje era este. Páginas 157 até 166. Recuperação extrajudicial. Vou aproveitar esse momento aqui, ó, falar para vocês que até na próxima aula, neste mês ainda de março, que é o último mês de março, último dia do mês de março, para a aula, tá? Vocês devem acessar o Moodle, a plataforma Moodle, para registrar a frequência. Acesse no início da aula, aí vocês podem, então, minimizar, sair e voltar. Porque nossas aulas agora acontecem na plataforma Teams. Desse jeito aqui, ó. Essa aula eu estou gravando, mas a próxima, a partir da outra quinta-feira, já no mês de abril, não vai ser gravada, ela é como se estivesse gravando. Só que vai ser gravada na plataforma lá do Teams. Quem quiser depois acesse. Então a aula vai ser mais ou menos assim, ó, online, viu? Online. E você do seu ambiente assistindo a aula e podendo interagir, já que o Teams permite isso aí. Tá? Chamada. Até este mês, então, como falei para vocês, você acessando, é assim, não fica acessando, saindo e voltando, não, porque a chamada aqui registra a última hora que você entrou. Então, se você entrou, por exemplo, nossa aula é 9 horas, se você entrar 9, 9, 5, 9, 10, está registrado desde o início, não tem problema nenhum. Mas você saiu e volta lá, digamos, termina a aula que 10h30, você entra lá 10h25 de novo, vai registrar que você entrou só 10h25. Você vai ficar com falta. Então, entre às 9 até 9h30 no máximo e pronto. Vai ficar registrado esse horário que você entrou lá. Tá? Ao final da aula, se você entrou com 15 minutos atrasado, registra que você ficou lá 1h30, 1 hora, sei lá. Entenderam aí? Tá de bom tamanho. Para este mês só tem mais uma frequência. Todas as frequências estão lançadas no sol já. A partir de quinta, já na plataforma Teams, que já estamos dando aula desde a última, foi dada, tá? Vai ser chamada, a chamada vai ser na hora assim, eu vou pegar a lista aqui, eu chamar o José e tal. E você vai responder presença. Então vai ter presença só para quem estiver realmente presente aqui. Então essa aula, dessa forma aqui, ó, ela é igual a uma aula presencial. Se você chega no horário da aula, você pega todo o conteúdo. Se você chega depois, você vai perder na aula. Vai perdendo a aula, perdendo conteúdo. Depois você tem que recuperar aí.
Então, por favor, convido a todos para vir, viu? Nós temos aí um grupo de WhatsApp para cada turma. Então, esse grupo, ele funciona independentemente do horário da aula. Você pode constar qualquer hora que você quiser, eu vou te responder. Tá? É só fica difícil falar nem na hora da aula, porque ou é um ambiente ou outro. Então, vai registrando, depois eu respondo. Na hora da aula, pela experiência de ontem, que eu dei uma aula aqui já, o pessoal normalmente está dirigindo a pergunta pelo chat do Teams. Eu vou tentar responder simultaneamente aqui, ó. Vou lendo aqui, tá? Então, nós não temos mais a aula pelo chat do Moodle. Vai ser tudo agora aqui no Teams. Se você puder ligar a sua filmadora, a gente vai falando também, simultaneamente. Mas, vamos, nessa próxima aula, já testar esse ambiente para vocês. E na quinta-feira nós estamos, então, totalmente integrados a ele. E quinta-feira, então, você não precisa mais acessar o Moodle, quinta, em abril, para a presença. A sua presença a ser feita aqui por chamada. Muito obrigado, estou à disposição. Vou disponibilizar esse vídeo rapidamente no canal do YouTube para vocês. E aviso com o link. Tchau.